Olá pessoal, eu vou falar hoje aqui sobre uma estratégia diferente para a gente poder dividir os nossos tokens, as nossas palavras, na hora que a gente for fazendo uma análise de termos, por exemplo, a gente poder fazer de uma maneira às vezes um pouco mais detalhada, ok? A gente viu a tokenização que divide lá token por token e é bem legal. Só que muitas vezes a gente não vai querer trabalhar com um token isolado de cada vez. A gente vai querer trabalhar com pares ou trios de tokens para entender um pouco melhor o sentido de cada palavra, né, de cada termo. Ver dentro daquele contexto qual palavra que está próxima a qual. Então a gente tem ali as técnicas para divisão dos tokens por unigrama, bigrama, trigrama e n-grama. O começo aqui indica a quantidade de tokens que eu vou colocar na minha gramática, ali naquele trecho que eu estou, certo? Naquilo que eu vou analisar. Então, um unigrama eu vou analisar token por token, palavra por palavra, digamos, podemos dizer assim por enquanto, mas é token por token. Quando eu falo bigrama, eu estou falando 2, bi de 2, trigrama 3, certo? E n-grama podem ser n, 4 ou mais, certo? Então vamos dar uma olhada como ficaria essas divisões aqui. Eu vou pegar essa frase, essa aqui é a primeira frase que tem lá na Wikipédia, no verbete ciência da computação. Eu vou tirar as stop words. Então, que são palavras que não fazem sentido para mim, não vão agregar valor. Então ficaria alguma coisa como ciência, computação, ciência, estuda, técnicas, certo? Então, cada uma vai ser um unigrama para eu fazer as minhas análises, ok? Se eu for trabalhar com bigrama, vamos lá, tirei as stop words, o que não me traz valor algum. Não quero usar essas palavras para a minha análise. Lembrando que existem listas de stop words prontas e você também sempre pode personalizar quais são as stop words do seu texto analisado, do seu experimento. Então aqui, ó, se fosse bigrama, eu teria o bigrama ciência da computação, computação ciência, ciência estuda, estuda técnica, certo? Aqui em cima eu teria 1, 2, 3, 4, 5 unigramas, certo? Aqui eu teria 1, 2, 3, 4 bigramas, que o bigrama ele é composto por duas palavras, obrigatoriamente. O trigrama já seria, tirando stop words, né? Ciência, computação, ciência, computação, ciência, estuda, ciência, estuda, técnicas, ok? Temos esses 3 trigramas. E o n-grama, eu poderia fazer aqui, por exemplo, tirando as stop words primeiro. Eu poderia fazer, nesse caso, até um 5 grama, certo? Por que esse 5 grama? Ciência, computação, ciência, estuda. Se fosse 4 grama, por exemplo, seria ciência, computação, ciência, estuda e computação, ciência, estuda. Técnicas, né? Vai até o técnicas, desculpa. Então, poderia ser assim. O n-grama é 4 ou mais, aí é parametrizável em cada biblioteca que a gente for utilizar. Então, se eu uso um bigrama, eu já sei que estou fixando em 2 tokens. Trigrama eu estou fixando em 3. N-grama eu não fixei, eu preciso passar o parâmetro. Okay? Vamos ver como que isso fica no Python. Certo? Então, temos aqui um código do Python estou pegando lá da Wikipédia o verbete ciência da computação, transformando em um texto um pouco mais limpo, e aqui embaixo eu estou produzindo um gráfico mostrando a frequência das palavras que tem já depois de eu aplicar algumas técnicas, como por exemplo, eu estou lematizando o texto em minúscula, né, para poder comparar, estou pegando somente as coisas alfabéticas, estou tirando as stop words. Depois de fazer todo esse tratamento, eu mostro um gráfico de linhas mostrando a quantidade de vezes que a frequência de uma palavra. Só que eu estou fazendo essa frequência token por token. Se eu pegar aqui e fizer vou criar uma variável bigramas, vai ser uma lista, na verdade, que ela tem os
bigrams composta pelos tokens, certo? Aqui ele não está reconhecendo o comando bigrams porque eu preciso importar um módulo, uma função, na verdade, do meu módulo de utilitários do NLTK. Então, eu venho aqui no NLTK, na verdade vai ser from NLTK, no módulo de utilitários, eu vou importar o bigrams, ok? A partir do momento que eu fiz esse import, aqui embaixo ele já tirou o risco vermelho, a sinalização de que ia dar erro, e eu já posso fazer os meus bigramas. E agora aqui, ao invés de eu passar o documento para eu ver a frequência, eu vou passar o quê? Os meus bigramas, certo? Que eu acabei de criar aqui essa lista de bigramas, eu vou passar ele aqui. E aqui, ó, estou passando como string a chave e como string o valor. Então ele vai apresentar, vai fazer ainda para mim um print da tupla com os dois tokens, 2 pontos, e o valor, ou seja, quantas vezes esse bigrama aparece aqui, ele é repetido. E além do mais, aqui nesse frequência.plot, ele vai me mostrar os 30 bigramas mais comuns. 30 é muito para esse caso, vou mostrar só os 20 mais comuns, de maneira não acumulativa. Vamos ver como fica o resultado? Vamos lá. Sempre demora um pouquinho, porque envolve coleta de dados da Wikipédia. Aqui, ó, algumas stop words que eu personalizei, eu tirei o computação e o ciência. Depois a gente faz com computação e o ciência também. Olha como ficou o gráfico. Só ajustar aqui um pouquinho a nossa visualização. Subir a parte de baixo, que é o que nos interessa nesse momento. Olha que legal. Aqui a gente vê que realmente o uso de bigramas faz sentido e está mostrando para a gente incidências aí, como por exemplo Alan Turing. Tem 6 incidências em que aparece o token Alan seguido do token Turing. Então, Alan Turing é o nome da pessoa mesmo, é natural aparecer sempre em sequência. Olha só, linguagem de programação. Também temos 6 incidências que aparece a palavra linguagem seguida da palavra programação. Manute nomes, né? Provavelmente manutenção de nomes, uma abreviação, precisaria dar uma olhada no texto. Nomes múltiplos, múltiplas listas, banco dados, novamente é um termo que a gente ouve muito em ciência da computação, é banco de dados, ele tem 5 incidências ali. Ada Lovelace, também o nome de uma pessoa faz sentido aparecer algumas vezes esses termos próximos, Charles Babbage, computador moderno, e aí a gente está analisando aqui as 20 incidências, as 20 bigramas com maior incidência, ok? Então, com isso a gente consegue já ver alguma coisa um pouco diferenciada. Aqui, ó, eu posso olhar, o model linguagens aparece uma vez, então eu posso olhar de uma maneira mais detalhada, bigrama por bigrama, que nem termos etimologia aparece 2 vezes, etimologia termos aparece 2 vezes também. Então, vamos ver aqui algum outro que aparece 2 vezes. Processo de desenvolvimento, teste software, formais teste, computadores métodos, projeto software. E aí vai tendo várias situações que eu posso analisar um a um. Se eu quisesse usar trigramas, eu poderia só vir aqui, ó, ao invés de eu importar a bigramas, eu importo a trigramas, certo? Lá embaixo eu faço a substituição de bi por tri, e só para ficar bonitinho, até vou refatorar aqui, mudar o nome da minha variável, botão direito, refactor, rename, onde a bigramas eu quero mudar para trigramas. Isso vai mudar todas as incidências dessa variável no meu projeto, lembrando que eu estou usando o PyCharm, ok? Então pode ver, mudou lá em cima e mudou aqui. Só essa execução aqui para a gente ver como fica. E aí eu poderia usar n-gramas, trigramas, bigramas, unigrama. Unigrama já estava. Então agora, ó, pode ver com 3 palavras. Quais são as 3 palavras que aparecem em sequência mais vezes? No ajuste da nossa visualização. Certo? Manute nomes múltiplos. Manutenção de nomes múltiplos provavelmente é uma abreviação que tem ali.
precisaria olhar o texto na íntegra. Nomes múltiplos, lista. Então aparece 5 vezes esses trigramas. John von Neumann aparece 3 vezes, é o nome da pessoa. Inventor, linguagem, programação. Reparem, John von Neumann, aí aparecem algumas coisas. History of Computing aparece também 3 vezes. Lembrando que a gente não tirou as stop words do inglês, então o off se mantém aqui. Múltiplas, lista, autores. E assim vai indo, a gente conseguiria fazer essa análise. Ok? Então, é uma estratégia bem legal que a gente já começa a ver sentido. Na bigrama a gente viu que, como é de uma área do nosso conhecimento, já é uma área que a gente tem uma certa familiaridade, que é a ciência da computação, a gente viu que os termos encaixam mesmo. Aplicando a outros textos pode trazer inovações, pode trazer insights novos aí pra gente, ok? Então, isso aí é o conceito de unigrama, bigrama, trigrama e enigrama.